Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai. Breve Jesus voltará. Esta é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Breve virá, breve Jesus voltará. Poucas são as pessoas que se acham satisfeitas com a sua vida, e as que estão satisfeitas assim sentem porque não se conhecem a si mesmas. Mediante Cristo, porém, todos temos a oportunidade de fazer a vida bem-sucedida. O terno e poderoso Salvador é capaz de erguer até o mais aviltado dos homens. Negro e mau foi meu caminho, com o mal no coração, mas agora é sem espinho. Cristo deu-me amor em profusão. Exprimir não posso quanto amo, nem dizer o seu amor por mim. É mais que o imaginável, é qual fundo mar sem um amor assim tão insondável, vem-me gozo e paz ao coração. De Jesus eu sou somente, pois amor me deu em profusão. Espalhemos sua história para ver mais salvação, pois a cruz é minha glória, desde que o amei em profusão. Exprimir não posso quanto amo, nem dizer o seu amor por mim. É mais que o imaginável, é qual fundo mar sem um amor assim tão insondável, vem-me gozo e paz ao coração. De Jesus eu sou somente, pois amor me deu em profusão. Na sua edição de 11 de outubro de 1972, o Jornal do Brasil noticiava que uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde revelou a verdade certamente nada lisonjeira de que 76% dos habitantes do nosso país vivem subalimentados. Segundo essa pesquisa, o nosso povo alimenta-se basicamente de arroz, feijão e farinha, com escassos índices de outros alimentos. Esse regime é deficiente e num artigo publicado com o título "Brasil joga proteína no lixo e o povo mata a fome sem se alimentar", o Jornal do Brasil dizia: mesmo com a barriga cheia de farinha, arroz e feijão, 76% dos brasileiros estão matando a fome e morrendo de fome. A frase paradoxal "matando a fome e morrendo de fome" significa que estamos enchendo o estômago do que na realidade não alimenta. Para combater o mal da subnutrição e melhorar a saúde do nosso povo, o governo brasileiro recentemente criou o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. O evidente e louvável intento do governo com essa medida, assim entendemos, é por um lado instruir o povo quanto ao que é indispensável comer para bem nutrir o corpo, e por outro lado, facilitar a aquisição dos artigos que assegurem um regime alimentar equilibrado. Com relativa frequência, a Voz da Profecia tem incluído na sua programação palestras sobre nutrição e saúde. Propomos-nos prosseguir fazendo isto, já agora em grande medida também como cooperação com o esforço dos nossos homens públicos para melhorar a alimentação dos brasileiros. Hoje o nosso tema é alimentação e vigor físico.
E aqui estão alguns fatos que cremos serem de interesse dos nossos ouvintes. Incidentemente, o que vamos dizer foi lido e aprovado pelo Dr. Zildomar Deucher, diretor do Hospital Silvestre do Rio de Janeiro. Que necessita o corpo para o crescimento normal e para a conservação da saúde? Sabe-se que existem 50 ou mais substâncias nutritivas necessárias para a boa saúde, e todas elas são encontradas nos alimentos. As divisões ou grupos de alimentos são 7: proteínas, hidratos de carbono, gorduras, vitaminas, minerais, celulose e água. As proteínas são indispensáveis para a vida. Elas suprem o material para o crescimento na criança, fornecem material para a reparação dos tecidos no adulto. O corpo necessita de tanto mais proteínas quanto mais rapidamente cresce. A recomendação de autoridades em nutrição é que o bebê receba por dia 13,5 gramas de proteína para cada quilo do seu peso. Essa quantidade deve baixar para 1,5 gramas na primeira fase da meninice, subir para 2 gramas na última fase da meninice e na adolescência, e baixar de novo para 1 grama para cada quilo de peso corpóreo na idade viril. Às mulheres gestantes, a ração diária recomendada é de 78 gramas e as que amamentam 98 gramas, pois durante a amamentação a mãe necessita de mais alimento de todas as variedades do que em qualquer outra fase da vida. Notemos isto: a alimentação da mãe deve ser aumentada na gravidez e mais ainda na fase da amamentação. Ela deve suprir as necessidades da mãe e também as do filho na fase em que a boa nutrição deste é vital para o seu desenvolvimento. No Chile, o Dr. M. Winnick examinou os cérebros de crianças que morreram de marasmo, estado patológico resultante de grande deficiência na alimentação, e constatou que tinham apenas 40% do número normal de células. Comentando isso, diz a doutora Zolber, diretora do curso de dietética da Universidade de Loma Linda, Estados Unidos, entre os órgãos do corpo, o cérebro é o primeiro a completar seu crescimento. O período de mais rápido crescimento é do 5º mês fetal até o fim do 1º ano, um período altamente suscetível de déficits de nutrição. No fim do 1º ano de vida, o cérebro alcança 70% do peso que tem no adulto, e no fim do 2º ano, o seu crescimento está quase completo. A subnutrição durante esse período de rápido crescimento pode não só impedir o crescimento do cérebro, mas também resultar em dano irreparável do funcionamento deste e da atividade mental. Não admira que na cidade de São Paulo constatou-se que crianças têm fracassado nos estudos por causa da subnutrição. Os alimentos ricos em proteínas são a carne de gado e a de aves, o peixe, os ovos, o leite, as nozes, incluindo o amendoim, a lentilha, o grão de bico, as diversas variedades de feijão, sobretudo a soja, que entre os alimentos é o mais rico em proteínas. Há várias maneiras de preparar a soja de modo a torná-la apetitosa. Os que desejarem receitas gratuitas sobre como fazê-lo poderão obtê-las da Voz da Profecia. Dos hidratos de carbono tiramos a maior parte da energia que necessitamos para nos movermos, para trabalharmos, para vivermos. Entre eles estão os açúcares e os amidos. As principais fontes deles são os cereais, as batatas, as frutas, os legumes e verduras. Eles devem constituir 50% a 60% dos alimentos que ingerimos. São os hidratos de carbono que fornecem a celulose, que não é digerida pelo corpo, mas serve para tonificar os intestinos e prevenir a prisão de ventre. As gorduras têm 2 vezes mais energia do que as proteínas e os hidratos de carbono. Devem ser usadas com parcimônia em países de clima quente como o nosso. O professor Josué de Castro recomenda que apenas 15% da energia total do organismo seja fornecido pela gordura. Nos casos de pessoas normais, 36 gramas de gorduras diariamente bastam para cobrir as necessidades orgânicas. As gorduras de origem vegetal, como o óleo de soja, o de milho
deveriam ser preferidas às de origem animal, porque não contêm colesterol, a substância que endurece as artérias, provocando a arteriosclerose. Para podermos absorver os alimentos que ingerimos, necessitamos das vitaminas. Existem 25 diferentes vitaminas e crê-se que quando uma pessoa se provê das vitaminas A, B, C e D, está suprida também das demais. Sem a presença das vitaminas, uma criança pararia de crescer. À falta da vitamina C é atribuído o escorbuto, a da vitamina B1, o beriberi. À falta da niacina, outra vitamina do complexo B, a pelagra. A da vitamina C e do cálcio, o raquitismo. São ricos em vitamina A, o leite e o óleo de fígado de bacalhau. As hortaliças amarelas e verdes, como a cenoura e o tomate, contêm um pigmento que o corpo transforma em vitamina A. Em vitamina B são ricos o levedo de cerveja, o germe de trigo, o pão integral, o leite, o queijo. Em vitamina C, as frutas cítricas, o tomate, o repolho. Em vitamina D, o óleo de fígado de bacalhau. Quando expomos o corpo à luz do sol, os raios ultravioleta transformam em vitamina D o colesterol que está na pele. De suma importância para a saúde física são também os minerais. Eles ajudam na transformação dos alimentos e entram na formação dos tecidos. Cálcio e fósforo, por exemplo, são importantíssimos na formação dos ossos e dentes. O ferro é um constituinte do sangue e a falta desse mineral leva à anemia. O iodo é um componente da glândula tireoide e a sua ausência provoca o bócio ou papo. O cálcio é o mineral mais abundante no corpo e a principal fonte dessa substância é o leite. Quanto aos demais que o corpo necessita, obtemos-los todos de um regime alimentar equilibrado. Então temos a água, que depois do oxigênio é o mais importante fator na manutenção da vida. Necessitamos beber muita água, 6 a 8 copos d'água pura por dia em condições normais. Se o calor é intenso, poderá ser necessário beber até 1 litro por hora. A sede é normalmente o melhor guia quanto à quantidade de água que necessitamos. Para suprir as necessidades diárias, recomenda-se leite. Cada pessoa adulta deve tomar aproximadamente 1 litro e cada criança pelo menos 1 litro. Ovos, 3 por semana, no máximo 5. Repetimos, no máximo 5, a não ser que o médico prescreva plano diferente. Verduras, 2 ou mais espécies por dia. Frutas, 2 ou mais espécies por dia, além das frutas cítricas ou tomates. Leguminosas, nozes ou queijo, porções regulares numa só ou nas 2 principais refeições do dia, dependendo da quantidade de leite e ovos. Os que comem carne deveriam lembrar que a carne sem gordura tem até 30% de proteína e que o corpo necessita de apenas 1 grama para cada quilo do seu peso. Cereais e pão, 4 ou mais espécies de cereais por dia, preferivelmente cereais integrais e pão integral, que contém mais vitaminas e minerais. Manteiga ou margarina, nunca mais de 2 colheres de sopa por dia. Eis, meus amigos, algumas recomendações de especialistas em nutrição que, praticadas, muito contribuirão para a nossa saúde, o nosso vigor físico e nos tornarão mais felizes, mais úteis à pátria. Sim, dar-nos-ão um viver mais em harmonia com o plano do céu expresso nas palavras 3 São João 2, faço votos por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Ouvem a Voz da Profecia, programa da denominação dos Adventistas. Enviaremos cópias gratuitas da palestra de hoje a quantos desejarem obtê-las. Os pedidos, com a menção do assunto da palestra, alimentação, devem ser dirigidos à Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Para ouvir a nossa próxima palestra, sintonize com esta emissora na semana que vem, neste dia e hora.
Finalizando, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.